Passamos à ordem do dia. A senhora segunda secretária, a vereadora Maria Letícia, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Com a palavra. Projeto de Lei Ordinária número 050209/2023, urgência, iniciativa prefeito. Acrescenta o artigo 38A na Lei 15.072, de 26 de novembro de 2017, que institui o regime de providência complementar no âmbito do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.128, 16 de 11 de 2023, regime de urgência legislativo, votação global e simbólica, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, inscrito vereador Serginho do Posto, com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento aos vereadores presentes, população que acompanha esta sessão, também os líderes sindicais. Eu também vi aqui o Anderson, o Vec, a Rejane, minha saudação a vocês. Também as pessoas que estão acompanhando esta sessão em plenário. Nós sabemos que o Curitiba Prev foi instituído por uma necessidade previdenciária. Isso começou no governo federal e depois os estados e municípios foram se adequando a uma necessidade em fazer com que a Previdência Municipal tivesse condições para aqueles novos, a partir da lei, a mudança dos novos servidores contratados, pudessem fazer o complemento de suas aposentadorias ou benefícios ao longo da sua carreira. Nós sabemos que o Curitiba Prev, ele vem crescendo de uma forma, eu não diria que lenta, mas uma forma muito estruturada, apesar de ser um crescimento muito, não tanto abrupto, porque ele acabou concorrendo com outras instituições que oferecem, e de grande porte, que oferecem esses serviços aos municípios, em especial, que o município de Curitiba Prev tem um foco em atender os municípios que ainda não possuem esse regime previdenciário, e ao longo dos anos, após a sua instituição, ele vem crescendo desta forma. Hoje, aproximadamente 4 mil pessoas estão ligados ao Curitiba Prev, e agora o município vem conversando com outros municípios para que tragam esses beneficiários também do sistema. Esta percentual em que você amplia o repasse é para fazer frente a esse sistema, e aqui nós temos os impactos que foram colocados, anexados ao projeto. Nós estamos com um projeto com aportes previdenciários. Para 2024, nós temos um aporte da Prefeitura de 3.600.000, 2025, 3.600.000, 26.600. E as receitas previdenciais, que acompanham esse valor, na faixa de 410 mil, depois 611 e 821 para os respectivos anos. Isso fazendo frente às despesas administrativas, que, a exemplo, 2024 gira em torno de 3.800.000, para 25, 4 milhões e 4.226.000, tendo uma condição favorável. A gente tem acompanhado ao longo dos anos, e foi até motivo de uma audiência pública meses atrás, onde o Curitiba Prev trouxe a esta casa um cenário em que, ao longo dos anos, ele será sustentável, e a gente espera que a médio prazo, nós sabemos que isso é uma construção, e até posso dizer para vocês que quando também nós tivemos em Curitiba a separação do Instituto de Saúde, que é o ICS, e também ao IPMC, o município aportou valores para que fizesse o fundo previdenciário ao Instituto Municipal do município de Curitiba. Então, naquela época já houve um aporte por parte do município para que o fundo tivesse lastro e pudesse fazer frente aos beneficiários. Nós estamos falando
de aposentados e também beneficiários que utilizam esse sistema e precisam do sistema previdenciário. Essa condição que se colocou o Curitiba Prev, logo quando foi lançado e aprovado por esta casa, no mercado brasileiro, os grandes bancos e outras instituições financeiras entenderam que eram um mercado até rentável e poderiam ser competitivos. E foi quando que houve esse afunilamento, o município busca, através de vários eventos, apresentar o Curitiba Prev aos municípios, tentando atrair esses beneficiários que no futuro serão contribuintes do Curitiba Prev. Nós estamos falando de um modelo previdenciário até recente no sistema público, porque quando o governo federal instituiu isso, era uma novidade. Depois, salvo engano, São Paulo criou a sua previdência, e assim todo o Brasil. Vemos que hoje o servidor que passa num concurso público, ele tem o teto do INSS, de 5 salários mínimos, por lei ficou instituído isso, mas com a complementação de uma previdência privada, ele pode levar a sua aposentadoria no futuro. Então, é um projeto que eu acredito que faz frente a essa necessidade do Curitiba Prev, por ser uma instituição nova, precisa esses aportes para ter essa condição administrativa e oferecer essa possibilidade. O crescimento da Fundação já aponta uma significativa economia, isso de fato muito concreto, e a médio e longo prazo ele equilibra o sistema de proteção social dos servidores em afastar hoje os equacionamentos de déficits atuariais que o próprio regime da Previdência Social tem em todo o Brasil. Isso representa também ao município um custo previdenciário ao longo dos anos. Então, acredito que este valor agora estabelecendo um limite até 0,25%, isso faz com que o Curitiba Prev continue a oferecer esta possibilidade e também atrair novos municípios para que façam parte desse sistema previdenciário. Seria isso, senhor presidente? Eu acredito que não tenha partes. Não. Então, eu encerro minha fala aqui e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Poço. Seguimos na discussão do projeto. Vereador inscrito Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimento aos presentes que acompanham essa sessão, que provavelmente para o projeto que está em pauta na sequência, agora é outro projeto, é o projeto que trata da Curitiba Prev. Cumprimento a diretora de Previdência da Curitiba Prev, a Joselaine Moraes de Souza, que está acompanhando essa sessão. Seja bem-vinda, Joselaine. O vereador Serginho do Poço já fez uma discussão do projeto, mas é importante resgatarmos um pouquinho da história para dizer que, para dar sustentabilidade ao regime previdenciário, a emenda constitucional número 20, de 98, alterou o texto da Carta Magna para permitir aos entes federados a instituição do regime de previdência complementar, possibilitando que, nesses termos, possam adotar o regime geral da Previdência Social como limite para pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores públicos do regime próprio. Então, esse modelo de previdência complementar já era adotado em outros países e começou a ser adotado em nosso país por diversas cidades, e inclusive a Lei Federal 12.618, de abril de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Essa lei federal, então, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, instituiu o regime da Previdência Complementar para os servidores públicos federais, titulares do cargo efetivo, criando o FUNPRESP, e também estabelecendo o teto para os servidores federais. Então, a nossa lei foi aprovada posterior,
Entretanto, temos uma lei federal de 2012, sancionada pela presidente, à época, a presidente Dilma, que instituiu a Previdência Complementar para os servidores públicos federais. E lá também previu, a título de adiantamento, um aporte de 50 milhões de reais a essa fundação federal. Hoje, o projeto encaminhado pelo senhor prefeito visa alterar alguns dispositivos da lei que trata da instituição do regime de previdência complementar como parte do sistema de seguridade social dos servidores do município de Curitiba, a qual se encontra em processo gradual de modernização, vereador Toninho da Farmácia e vereador Beto Moraes. O crescimento da fundação já aponta para uma significativa economia ao cofre municipal e concreta uma perspectiva de médio e longo prazo, equilibrar o sistema de proteção social dos servidores e afastar de vez os hoje constantes equacionamentos de déficits atuariais do regime próprio da Previdência Social, que tem um peso significativo no orçamento do município. No dia 9 de agosto, durante a Tribuna Livre, os vereadores da Câmara de Curitiba tiveram a oportunidade de ouvir em plenário a prestação de contas da Curitiba. O diretor explanou sobre os números da instituição e afirmou que os números agora vão progredindo geometricamente, confirmando que outros municípios também já firmaram convênio com o Curitiba Prev. Eu vou pedir a primeira apresentação, por favor, dos vereadores. Agradeço já a atenção de todos os vereadores. Isso é importante para que possamos continuar essa discussão. Isso é importante que muitos vereadores estão atentos aqui, como, por exemplo, o vereador Beto Moraes e o vereador Toninho da Farmácia e o vereador Éder Borges. A primeira apresentação. Então, essa é uma carta que já mostrei na sessão passada, da Curitiba Prev, encaminhada ao projeto, que todo o valor da Curitiba Prev continua sendo a título de antecipação de contribuição. Isso é, esses valores serão abatidos das futuras contrapartidas das contribuições municipais. A proposta prevê o repasse da Prefeitura com limite máximo de 0,25. Entretanto, pela proposta, aproximadamente 5,3 milhões. Mas a atual gestão da Curitiba Prev entende que para o próximo exercício não necessitará nenhum valor acima de 0,20, aplicado sobre a mesma fonte, ou seja, próximo de 4 milhões de reais. Próximo. Pode ser a próxima apresentação, por favor. Considerando que os vereadores já entenderam aquela primeira, vou passar para a segunda. Então, aqui uma apresentação dos números atuais da Curitiba Prev. Próximo. Aqui hoje, então, novembro de 2023, apenas 314 servidores que participam do Curitiba Prev recebem salário acima do teto. Mas esse pequeno grupo, com o Curitiba Prev, gera uma economia de 3,6 milhões por ano ao município. Então, até as suas aposentadorias, gerarão uma economia de quase 100 milhões de reais, apenas os 314 servidores, no número de 4 mil servidores. Então, essa aqui é a arrecadação média mensal do Curitiba Prev, que em 2019 arrecadava 115 mil reais, novembro de 2023 já está arrecadando 1 milhão e 33 mil reais. Aqui também mostra a evolução do crescimento patrimonial, que em dezembro de 2019 com 3 milhões e 250 mil, agora em novembro de 2023, 23 milhões de reais. Próximo. Aqui também os patrocinadores, aqueles que já têm os seus servidores inscritos no Curitiba Prev, que tem convênio com a Curitiba Prev, nos poderes executivo e legislativo, Curitiba, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a Prefeitura de Campina do Simão, a Prefeitura de Matinhos, a Prefeitura de Pinhais, a Prefeitura de Piraquara, de Quitandinha, de Rio Negro, e também outras entidades como a Coab, o URBS, a FEAS, ICI, ICS e a Agência Curitiba. Então, vereadores, a importância desse projeto é para evitar uma descontinuidade no Curitiba Prev. É importante também lembrar e salientar que todo esse recurso
que já foi colocado no Curitiba Prev pelo município é a título de adiantamento, ou seja, a partir do momento que o Curitiba Prev tiver as suas receitas igual às suas despesas, o município poderá abater das suas contribuições esses valores que foram adiantados. Então, é nesse sentido que pedimos a aprovação dos vereadores e das vereadoras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Em discussão, para discutir o projeto, vereadora professora Josete, inscrita, com a palavra. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, também cumprimentar o Anderson Teixeira, que é presidente do Sindimoc, também a Rejane, em nome de todos os guardas municipais, né, presidenta do Sigmuc, também demais visitantes que nos acompanham. Eu gostaria de iniciar, né, dizendo que essa discussão em relação ao Curitiba Prev, ela foi polêmica desde o início. Então, nós entendemos que não houve, por parte do Executivo, nem lá atrás, que eu acho que é importante dizer, que essa regulamentação ela foi aprovada no chamado pacotaço, que também não permitiu um debate mais amplo à época. E agora, de novo, né, nos chega um regime de urgência. E, mais uma vez, né, nós, vereadores e vereadoras, ficamos alijados, né, desse processo. Vamos fazer um breve histórico aqui. Então, como eu já disse, lá em 2017 foi aprovada a lei, que é a Lei Ordinária 15072. E no seu artigo 38, nós temos o seguinte teor: para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em caráter excepcional, créditos especiais até o limite de R$ 6 milhões, destinados ao adiantamento da cobertura das despesas referentes ao custeio administrativo dos primeiros anos da implantação da Curitiba Prev no exercício de 2017. Então, vamos fazer as contas. Na primeira legislação, 6 milhões. Depois, a sequência, em 2019, um novo aporte. Lei Ordinária 15577. Então, o artigo 38 sofreu outra modificação e se ampliou para 12 milhões o aporte destinado a Curitiba Prev. Então, aí já são 18 milhões. Depois, nós temos a Lei Ordinária 15922 de 2021. Mais uma vez alterando o artigo 38. E aqui se coloca o limite de 18 milhões. Então, 18 mais 12, 30, mais 6, 36 milhões. Então, os senhores estão vendo que primeiro, em 2019, se dobrou o valor, e em 2021, mais 50%. Agora, 2023. Então, se acrescenta à legislação o artigo 38A. É o que está neste projeto que nós estamos debatendo. Qual o teor do artigo? Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o repasse financeiro a título de adiantamento para custeio administrativo da Curitiba Prev no percentual de até 0,25%
calculado sobre o valor do somatório da remuneração, base de cálculo de contribuição previdenciária de todos os servidores ativos vinculados ao regime próprio da Previdência Social, apurado no exercício financeiro anterior. Então, vejam, nós temos aqui, inclusive, a vinculação deste valor ao regime próprio da Previdência Social. Nós gostaríamos de entender o porquê dessa vinculação. Qual a explicação para isso? Então, temos aqui algumas questões que nós apontamos, mesmo com o atropelo do regime de urgência. Então, imaginem se a gente tivesse tempo real para debater esse projeto de lei. Primeiro deles, todo o valor recebido pela Curitibaprev continua sendo a título de antecipação de contribuição. Isto é, tais valores serão abatidos das futuras contrapartidas das contribuições municipais, mas não se estabelece um prazo para isso. Então, o Curitiba é garantido. Né? Qual é o esforço efetivo que está sendo feito pela administração da Curitibaprev para fazer com que haja sustentabilidade da Previdência? Segundo aspecto, a proposta prevê o repasse da Prefeitura de Curitiba à Curitibaprev com limite máximo de 0,25%, como eu já havia falado. Então, mais uma vez aqui apontamos que esse cálculo se dá com base na contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social. E a atual gestão da Curitibaprev entende que no próximo exercício não necessitará de nenhum valor acima de 0,2% aplicado sobre a mesma fonte. Mas a proposta aponta para uma solução mais comprometida com o médio e longo prazo da sustentabilidade da Fundação de Previdência do município, que, segundo os documentos, já abriga aproximadamente 4.000 servidores. Nós temos aqui nos anexos um demonstrativo que chama bastante atenção. Eu não vi na apresentação do líder do prefeito essa tabela. Nós temos aqui o fluxo de receitas e despesas administrativas da Curitibaprev, realizadas em 2023 até o mês de outubro, e a projeção de impacto da receita advinda de aportes do município de Curitiba para os anos de 2024, 2025 e 2026. Então, vejo, quais são as receitas administrativas da Curitibaprev. Em 2024, eu vou arredondar aqui, 4.010.000 reais. Em 2025, 4.211.000 reais. Em 2026, 821.650 reais. O aporte do município de Curitiba, 3.600.000 em 2024, 2025 e 2026. Então, vejam o déficit que a Curitibaprev está tendo de forma permanente. Se a gente estivesse falando do primeiro, segundo ano, a gente pode até dizer, é um período de adaptação, de organização, etc., de adesão de mais pessoas ao plano.
mas isso não está acontecendo. Então, nós temos essa preocupação, porque, como nós vimos, nós não sabemos até quando o município vai manter esses aportes. Então, existe algo de muito errado. Por que a Curitiba Prev não está conseguindo captar, né, novos servidores a este regime? Os senhores devem lembrar que o senhor Howen esteve aqui dizendo que, além dos servidores de Curitiba, eles estavam procurando outros municípios, porque isso ia ampliar os recursos da Curitiba Prev, que tornaria sustentável a Curitiba Prev, enfim. Aí nós vimos, à época, um município que é do Mato Grosso, não me recordo o nome, e outro município também de São Paulo, mas que era um número inexpressivo de adesões e de valores aportados. Então, nós não vemos viabilidade, né, nesse regime de previdência complementar. E acredito que nós não podemos esquecer também que houve uma mudança na legislação da Previdência do município, dizer que essa mudança foi uma escolha da administração, ela não era obrigatória, onde os servidores aposentados, vejam, cada servidor público que assume um cargo na Prefeitura Municipal de Curitiba, e isso é uma regra geral para todos os servidores, sejam municipais, estaduais ou da União, ele contribui para o regime próprio da Previdência. A parte do vereador Ângelo Vagnoni. Na sequência. E isso é automático. Ninguém deixa de pagar. Já vem descontado. Lá no Lerite tem o percentual do valor da Previdência, e é obrigatório. Então, a pessoa contribui a vida inteira. E nós tivemos a aprovação por esta casa do desconto de 14%, né, dos proventos, né, totais que estão acima de 2 salários mínimos. Então, nós temos aqui um aposentado que ganha pouco mais, né, de R$ 2.600. Essa diferença que ele ganha acima disso, ele tem um desconto de 14%. Vamos trazer o exemplo do estado do Paraná, que também, né, não é nenhuma grande diferença, mas é um desconto menor, que é acima de 3 salários mínimos. Então, o que exceder 3 salários mínimos, né, vamos dizer que seja R$ 1.000, que excede a 3 salários mínimos. Esse servidor vai pagar 14%. Portanto, R$ 140. Multiplique isso por 12. Ao final do ano, esse servidor vai ter um desconto superior, né, a R$ 1.000. Isso é muito dinheiro, né? Principalmente quando as pessoas se aposentam, quando envelhecem e começam a surgir, né, várias doenças em decorrência da idade. E é nesse momento que a pessoa precisa de mais recursos, são retirados esses recursos dela. E é importante lembrar que em nível federal, esse desconto só acontece acima do teto do INSS. Eu não tenho o valor exato, mas é superior a R$ 7.000. Então, um servidor da União só terá esse desconto, né, no seu valor da aposentadoria, estou falando aqui dos aposentados, vamos destacar,
quando ganhar mais que o teto da Previdência Social. Então, para mim, o minimamente justo seria isso. E aí, qual é o argumento da Prefeitura para ter esse desconto? Que o IPMC está em desequilíbrio financeiro. Eu repito, houve vários momentos ao longo da história onde o desconto dos servidores não foi repassado ao IPMC, muito menos o da Prefeitura, em alguns momentos só o dos servidores, em outros momentos perdoadas dívidas, como aconteceu em 1998, onde a presidenta do Instituto de Previdência do município de Curitiba, num feriado, no 8 de setembro, perdoou uma dívida de 52 milhões do município de Curitiba com o IPMC. Então, não é o servidor que tem que pagar essa conta, é o município de Curitiba. Então, nós não podemos, a toque de caixa, mais uma vez, em regime de urgência, concordar com isso, né? Nós precisamos ter aqui, né, verdade no nosso posicionamento. Nós precisamos aqui reconhecer que a Curitiba Prev fracassou desde o início, né, da sua Constituição. Então, por isso, né, nós entendemos que os aportes, inclusive, eles deveriam ser por prazo determinado. Da forma como está no projeto, é ad eterno. A Prefeitura vai continuar aportando e não tem um prazo para a devolução da Curitiba Prev. Então, agora eu passo aqui a parte ao vereador Ângelo Vagnoni. Vereadora José, em primeiro lugar, parabéns por trazer esse assunto para o debate sobre a questão das aposentadorias. Quando foi aprovada essa legislação, eu não acompanhei, não estava como vereador, e os senhores e as senhoras e a vereadora Josete tem mais pensamento aprofundado sobre essa questão. Eu gostaria de saber qual é a função da Curitiba Prev, desta fundação. Pelo que eu vi, assim, no geral, o Instituto, e eu acho que até nos argumentos que você esgrimiu aí da tribuna, o Instituto é o grande encarregado de fazer todos os cuidados previdenciários em relação aos servidores. Qual o papel desta Curitiba Prev? Por que nós estamos fazendo aporte de dinheiro, cobrando de servidores e talvez mandando dinheiro do próprio orçamento do município para essa entidade? Eu não consegui entender isso direito. Importante a sua observação, vereador, para que todos e todas que acompanham a sessão, e tenha certeza que há vários servidores, inclusive, que estão acompanhando pelas redes sociais, eu acho que a gente precisa, né, deixar nítido qual o objetivo da Curitiba Prev. A Curitiba Prev é uma previdência complementar. Então, o servidor, quando ele ingressa no município, ele adere ao IPMC, que é obrigatório, que é o nosso instituto próprio, né, o regime próprio de previdência social. A Curitiba Prev surge com a intenção de complementar a aposentadoria do servidor. Só que o grande problema, né, aí também não vou entrar no mérito e no que eu penso em relação à previdência social,
O fato é que existe a previdência complementar. Mas o grande problema é que, até o momento, a Curitiba Prev demonstrou-se, né, inviável, porque desde o início dela, o município faz aportes, e como o senhor bem observou, são aportes que vêm do orçamento, né, do Tesouro Municipal. Então, nós precisamos ter responsabilidade sobre os recursos públicos. Ora, o Instituto, a Curitiba Prev, não está conseguindo ser autossustentável. E ela não consegue nem pagar a folha, né, dos seus trabalhadores e da diretoria da Curitiba Prev. Isso é muito grave. A Curitiba Prev foi fundada em 2017, nós já estamos em 2023 e ainda não vemos nenhuma luz ao final do túnel dizendo que a médio e longo prazo ela será sustentável. Quando a legislação não determina o período em que ela terá direito ao aporte, nós temos, no meu entendimento, né, um tempo ad eterno para ela receber aportes do município. E, além disso, né, também a devolução desses valores, não há um período, um prazo para essa devolução. Portanto, nós temos aqui, de forma bastante séria, bastante responsável e convicta, o posicionamento de votar contrário a esse projeto. Não é possível que esta entidade, em 6 anos de existência, não consiga captar recursos nem para pagar, né, os seus funcionários e a sua diretoria. Isso é inconcebível. Então, seriam essas as considerações, porque o servidor público ele tem que desembolsar e o aposentado também. Isso é obrigatório. Por que a Curitiba Prev não tem a obrigação de ser sustentável e fazer a devolução desses recursos, desses aportes ao município de Curitiba? Então, nós somos totalmente contrários a este projeto. Há alguma parte ainda, senhor presidente? Não há mais a parte. Então, encerro por aqui a discussão. Obrigado, vereadora professora Josete. Para discutir, inscrita a vereadora Georgia Prates com a palavra. Bom dia novamente a todas, todos e todes. É muito importante ouvir a professora Josete, que também já tem essa caminhada de quem estava aqui e que viu, né, presenciou toda essa situação em 2017, como que isso se deu, e principalmente, né, a importância e a urgência que não havia nessa criação da Curitiba Prev, que a gente vê que até hoje demonstra não haver. Eu vou pedir para passar aqui uma foto, uma imagem da página do Curitiba Prev. Essa imagem ali do Curitiba Prev, ali logo no site do Curitiba Prev, já fala para a gente que a história do Curitiba Prev foi criada para, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade ao sistema previdenciário do município de Curitiba e oferecer aos seus servidores a perspectiva de benefícios previdenciários dignos. No início de 2017, o sistema previdenciário do município mostrava sinais de insustentabilidade, em face de um déficit atuarial alarmante, que não encontrava rimo no orçamento público. Havia risco concreto de, em curto prazo, seu regime próprio de Previdência Social, IPMC, não conseguir manter em dia o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores. Diante de tal realidade, foi implementado no município o sistema híbrido de previdência. E aí, então, mais para frente ali no site, pode tirar a foto, por favor. Ali diz também que Curitiba foi o primeiro e agora ainda o único, né, criar esse sistema. E aí, várias questões que a professora Josete já apontou aqui, a gente fica realmente tentando entender.
Se ele é um sistema que foi criado para dar sustentabilidade, porque é o contrário que a gente está vendo até hoje, desde a criação dele. Se foi criado em 2017, já foi feito 6 milhões de aporte para poder fazer ali a criação, depois mais 6 milhões diante das leis que foram apresentadas, e aí a gente vai vendo que realmente aquilo que foi criado para dar sustentabilidade está sendo sustentado pelo município. E aí então há uma contradição gigante para a gente não dizer realmente que, né, é um projeto falido, não houve. Ele nunca aconteceu como deveria ter acontecido. E aí já vamos para 7 anos de criação do Curitiba Prev e nós não temos dele o respaldo que deveria ter. Afinal, então, né, na página diz que é algo feito para dar sustentabilidade. E aí o município está aí sustentando até agora. E, de novo, a professora Josete já apontou aqui, foram 3 aportes, total de 18 milhões, e esse valor que hoje é destinado, né, ao Curitiba Prev, é um valor que sai, sim, do orçamento de despesa pessoal. E hoje a gente precisa realmente entender que esse dinheiro que vai para o Curitiba Prev é dinheiro a menos na valorização dos crescimentos funcionais dos servidores. E ano que vem a gente tem previsto aí um crescimento horizontal, porém com limite de vagas. E a justificativa sempre é a mesma, né? Não tem dinheiro para os servidores, nunca tem dinheiro para se fazer a coisa certa. Mas aí tem dinheiro para colocar de novo no Curitiba Prev, que é uma aposta que já não está dando certo há anos. E aí, quando a gente vê, então, a fala sobre devolver esse dinheiro, fica muito mais complicado. Quando? A vereadora Josete questionou já. O texto não traz mesmo nenhuma afirmação, sinal ou até mesmo uma imposição de quando será feito. É um parágrafo extremamente aberto. E já foram, então, aportados outros valores sem devolução. Então, de fato, o que é que nós estamos adiantando, né? A Projuris, ela também trouxe, deixa ali em seu documento, uma posição referente a isso, e é importante ver que, assim, no próprio projeto de lei, a gente tem aqui algumas pegadinhas, né? Por exemplo, diz aqui, a entidade fechada da Previdência Complementar ainda não gera recursos suficientes para manter o seu custeio. São agora 6 anos, indo para 7 anos de criação. Não possui volume patrimonial apto para manter regular o funcionamento autossuficiente. Mas, não era para ele dar a sustentabilidade? A gente fica sem entender. O crescimento da Fundação, entretanto, já aponta para significativa economia ao cofre municipal. Se já há uma significativa economia ao cofre municipal, por que é que nós estamos falando em dar um aporte, novamente? E concreta perspectiva de, em médio e longo prazo, equilibrar o sistema de proteção social dos servidores. E aí, então, nós estamos numa perspectiva que também ali, logo antes, ele já disse que não tem, porque ele não está apto para manter regular funcionamento autossuficiente. Então, não vejo qual que é e onde está essa perspectiva. A não ser que, novamente, daqui a um tempo, ou melhor, ano que vem, nós vamos de novo dar aí mais 6 milhões, 20 milhões de aporte para algo que deveria estar sustentando, né, a prefeitura e não o contrário. E aqui diz ainda, sem embargo, não há ainda previsão legal de regular fonte de custeio para a continuidade do funcionamento do Curitiba Prev, justamente o que se pretende corrigir, dentre outras questões, com hora encaminhando esse projeto de lei. E aí a situação piora um pouquinho mais, assim. A gente vai para o tão distante, que é bem o reino de Shrek mesmo. Aí diz aqui, tão logo a entidade alcance seu ponto de equilíbrio entre custo e fontes próprias de custeio, toda a verba vertida pelo município para o Curitiba Prev será restituída em valores corrigidos monetariamente. E aí não faz o menor sentido também essa parte do texto. Ou seja, é um texto que não mostra nenhuma coerência, né? Ao mesmo tempo que fala que não sustenta, diz que nós temos, né, uma perspectiva futura de melhora, mas ao mesmo tempo também diz que não tem possibilidade de funcionamento ao suficiente, e ainda diz que, sei lá, no reino absolutamente tão distante, haverá qualquer reposição monetária em relação a esse valor empreendido. E aí então a gente percebe a falta total de transparência do Curitiba Prev em relação a esse assunto da prefeitura, e como disse a vereadora Josete, essa pressa de passar isso aqui na Câmara só deixa a gente ainda mais preocupado, vamos dizer assim, com essa situação que nós estamos votando aqui, porque é uma situação totalmente incabível. O Curitiba Prev precisaria, sim, passar por uma CPI. Precisávamos rever, desde 2007, tudo o que foi, tudo o que aconteceu desse sistema do Curitiba Prev até agora.
Se a gente está falando em adiamento, ali a Projuris coloca, né? Como vai ser devolvido? Porque não está no texto da lei. E aí a Projuris logo coloca, querer criar, assim a proposta parece querer criar a obrigação de repasse de recursos sem prazo determinado, com compromisso de devolução, mas faltando critérios pré-estabelecidos para tanto. Ainda no outro parágrafo. Inexistindo no processo legislativo sobre análise clareza quanto à situação atual do plano de custeio, os critérios para aporte excepcional e em situação de aporte necessária, em consonância com o artigo 6º da Lei número 108/2001. Ou seja, nós não temos nenhuma resposta, nenhum retorno. E aí, dizer de novo, para todos que não estão vendo, né, a situação aqui no plenário, mas que estão acompanhando a gente pelas redes, que nós temos aqui agora na Câmara, aqui no plenário, no máximo 10 vereadores ouvindo a discussão e participando da discussão. A gente sabe que é um jogo de cartas marcadas, os dados já estão postos, ou seja, a gente sabe que, né, daqui a pouco o vereador da 15, o vereador Pierre me aponta, são 15 vereadores, nós somos em 38. E aí temos 15 aqui agora presentes para fazer essa discussão sobre um aporte de um dinheiro, de novo, um dinheiro público que vai para uma Curitiba Prev que não está se sustentando. Por isso que é importante, sim, fazer essa CPI do Curitiba Prev. E devo dizer de novo, gente, sempre aponta aqui, os vereadores aqui não participam das discussões. E aí, daqui a pouco, votam sim, quando o líder da base diz sim. Isso é muito complicado, e é importantíssimo que a população esteja atenta a essa forma de se fazer política. E até acredito... Obrigado, senhor presidente. E até acredito que por isso que as pessoas não se importam mais com o que a política é feita aqui dentro, porque só param para ver mesmo quando tem, né, as atrapalhadas que acontecem aqui dentro, porque, de fato, o que essa casa faz é algo extremamente absurdo. E daqui a pouco vamos ter a votação, nós vamos ter os 38, 20 e tantos que estão aqui agora. Enfim, mas só para fechar aqui a minha fala, aqui então, na lei, como a professora José já colocou, foram 18 milhões que foram, né, aportados até então. E a proposta, como diz a Projuri, ora analisada, visa criar, além daquele que já foi adiantado para o início das atividades da Curitiba Prev, obrigação de repasse de recursos sem prazo determinado, com compromisso de devolução, mas faltando critérios estabelecidos para tanto. Se a gente não tem, senhor líder da base, vereador Tico Kuzma, as respostas necessárias, como é que nós podemos fazer a votação de algo que é tão importante e que se refere, sim, ao uso do dinheiro público? Então, quando a gente faz essa proposta, nós temos que ter todos esses esclarecimentos para que a gente possa ter certeza do que nós estamos votando. Mas a pergunta principal é, por que nós estamos sustentando algo que foi criado para sustentar aí as questões do município, então? Até quando nós vamos continuar dando dinheiro para o Curitiba Prev, tirando dinheiro dos servidores, prejudicando os servidores nas suas aposentadorias também? E esse prejudicar dos servidores públicos, que parece ser uma política, sim, né, feita desde aí de 2017 para cá, que a gente vê com toda essa veemência, é algo que nós temos, sim, que parar de fazer aqui dentro dessa casa, porque os servidores têm direitos e a gente não pode ficar brincando com o dinheiro público em tudo que a gente faz aqui nessa casa. Vou passar a parte, senhor presidente. Vereador Serginho do Posto. Senhor Serginho, por favor. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Eu quero ser breve, mas é necessário algumas considerações. Estou muito atento à sua discussão, porque esse é um tema que foi muito debatido aqui na casa, quando foi aprovado em 2017, e um modelo previdenciário que foi instituído pelos governos, porque em determinado momento entendeu-se que a previdência aos servidores, a previdência ela ficou sobrecarregando os cofres municipais, estaduais e União. E ao longo dos anos, eles entenderam que o limite de aposentadoria, seja ele funcionário da iniciativa privada, que ele tem um teto de 5 salários mínimos, a mesma coisa valeria para os servidores públicos, limitando a 5 salários. Só que quando você institui um fundo, ele começa sem custo, ele começa sem receitas, porque o fundo ele se estabeleceu sem receitas e ao longo dos anos ele vai fazendo um lastro para que ele possa ter esse aporte lá na frente para fazer, estou falando de forma muito objetiva, o pagamento aos aposentados e beneficiários, no caso de mortes e o seu cônjuge passa a receber esse complemento.
E o complemento se deu porque o servidor público, ele sairia de uma faixa salarial quando ele se aposenta e ele não levaria a contribuição na sua totalidade que ele recebe durante o período laboral dele. Então, por exemplo, o servidor tem uma faixa salarial de R$10 mil, quando ele se aposenta, o limite dele, se ele fez média, ele, no máximo, 5 salários mínimos, que seria 5 mil e pouco, 6 mil reais. Essa diferença que surgiu nos governos da Previdência privada, Previdência complementar, ela se dá para que o servidor que entra agora no serviço público possa fazer o aporte, o município também faz o aporte de cada um, o município coloca 2 no aporte para que ele vai tendo essa sustentabilidade. O IPMC, e a gente olha isso aí muito no INSS, eu fiquei muitos anos na iniciativa privada e a gente teve várias reformas do INSS, como recente agora. O grande calcanhar de Aquiles de todos os governos é a previdência social. Isso é em todos os governos, não há um equilíbrio. E esse regime parece ser sustentável. Isso o governo federal, quando criou, e os municípios e estados copiaram, porque entende que é possível você não deixar de investir em outras áreas do município para pagar só a previdência. Então, criou-se esse complemento, quem vai pagar é o Estado e o servidor, se ele entender que ele precisa, quando lá na sua aposentadoria, levar um valor maior do que a sua média, que ele fará média ao longo da sua carreira profissional, vida laboral. Então, esse é um sistema. Só que ele começa sem recursos. E uma garantia que o município, e a lei diz isso, é que todo o valor aportado ao município, a Curitiba-Prev terá que devolver ao município. Então, quando ele tiver superavitário, ele não está superavitário agora, porque, além disso, quando foi criado o Curitiba-Prev, as previdências particulares, os bancos, grandes bancos, viram que era um nicho de mercado muito importante ser competitivo. Então, por exemplo, a Curitiba-Prev oferece aos municípios uma taxa de operação para operar e fazer a previdência complementar desses municípios. Chega um banco, uma instituição financeira, e oferece mais, vira quase que um leilão, por quê? Ele está dentro do mercado, você está competindo com uma instituição financeira. Se a gente falar em Bradesco, Itaú, eles estão tendo cada trimestre, 5 bilhões de lucro líquido que essas instituições levam. Então, para elas entrarem no mercado, elas oferecem essa competitividade. Isso fez com que a nossa Curitiba-Prev, não que ela não seja atrativa, mas ela tem dificuldade de se impor perante a esta guerra de mercado nas taxas administrativas. Então, esse aporte é necessário, chegando a ponto 25, porque ele entende que vai fazer um fundo, vai dar a garantia daquele servidor que está entrando agora, após a aprovação da lei no serviço público, ter a sua aposentadoria complementar. Então, você se faz um fundo. O governo federal também fez um aporte quando ele criou o Curitiba-Prev, o governo do estado, então ele tem que ter um aporte do município. E essa contrapartida. Então, a única garantia que nós temos por lei, a lei não está sendo alterada, é que, assim que ele esteja superavitário, voltará aos cofres públicos esses empréstimos, vamos dizer assim, do Curitiba-Prev. Então, isso me dá hoje, eu posso dizer, no dia de hoje, foi uma lei que nós votamos recentemente, ela está em desenvolvimento, é um modelo que eu acho que tem que ser aprimorado também, mas eu acredito que ao longo dos anos ele pode ser sustentável, e está demonstrando isso. Quando a gente observa os números apresentados aqui no gráfico, ele demonstra que o Curitiba-Prev ele passa por uma curva e ele começa a criar uma condição favorável aí a médio e longo prazo. Muito obrigado pela parte, eu não queria me estender tanto, mas eu também queria participar da sua discussão. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor vereador, porque é importante mesmo. Acho que todos os debates eles são ricos quando tem os dois lados das opiniões, né? Mas aí, então, o senhor me traz alguns elementos também importantes. E aí eu acho que o que preocupa aqui, então, questão, vereador Serginho, são até mesmo as questões que o senhor aponta, né? Assim, até então não conseguiu chegar ao objetivo final, né? Do que seria
o Curitiba Prev. E aí, então, a gente vem com algumas questões, como a partir do momento poderá fazer esse retorno. Então, isso tudo fica muito no campo das ideias, né? E quando a gente está falando, por outro lado, sobre questões reais, que é a vida dos servidores, né? E isso é latente, a gente sabe da realidade, ano que vem teremos o crescimento. Então, por que não vamos, né, por exemplo, tirar o número de servidores que farão crescimento horizontal, já uma vez que tem alguma verba, e ao invés de apostarmos de novo em algo que não está dando certo. E aí, então, vereador Serginho, me permito dizer que o senhor me traz essas considerações e me faz realmente pensar. Se não está, né, até agora, são 7 anos já do Curitiba Prev, funcionando da maneira como deveria, ou mostrando reais, né, dados ali, informações que está avançando, e nós estamos ainda nesse campo do a partir do momento, do poderá, eu acho que talvez fosse mais interessante, mais inteligente até, se a gente buscasse uma outra forma de contribuir com o Curitiba Prev do que ficar aportando dinheiro público em cima de algo que nós já vimos que não está funcionando. E aí talvez, não sei, de repente parar para reanalisar, rever o processo, reestudar e aí sim fazer um Curitiba Prev que a gente vá realmente colocar para frente, que vá funcionar e até num tempo menor do que até agora, porque me parece que não está funcionando só aplicar aportes ali, né, e deixar que em algum momento poderá vir, né, a partir do momento que... Então, a gente volta para o campo das ideias. E para nós, senhor vereador, isso é muito ruim, né, porque nós estamos aqui votando isso e é algo que nós vamos dar um poder à prefeitura para, de novo, direcionar um dinheiro público para algo que até agora não está se mostrando na possibilidade de ser autossuficiente. E isso não está no nosso horizonte, infelizmente. Então, talvez fosse importante isso. Vereadora professora Josete, vereador Tico Kuzma. Professora Josete, por favor. Obrigada, vereadora, pela sessão do à parte. Gostaria de parabenizá-la pela discussão. Essa é a nossa atribuição enquanto vereadoras e vereadores. Infelizmente, nós observamos aqui um esvaziamento do plenário. Isso nos preocupa bastante, porque qual é o posicionamento de quem não ouviu o debate, de quem não se aprofundou no que o projeto está propondo. E nesse sentido, eu tenho outra preocupação também, vereadora, que a partir da reforma da Previdência, a última reforma, os valores, né, da aposentadoria estão muito comprometidos, porque a nova legislação estabelece que o servidor, ele terá um novo cálculo da sua aposentadoria. Como é feito esse cálculo? São considerados todos os salários, desde, né, o primeiro salário desse servidor, é feita uma somatória, uma média, e o servidor terá uma aposentadoria correspondente a 60% desta média. Então, isso reduz muito os valores, né, que este aposentado, né, receberá. Aí, essa é a justificativa para uma previdência complementar. Então, o próprio vereador Serginho coloca que no mercado, né, no setor privado, nós temos aí planos com uma lucratividade muito alta. E o que nós questionamos é, quando é que o Paraná Previdência também é um problema, né, porque o governador Ratinho também não garantiu aí uma legislação que preservasse direitos, né, das servidoras e servidores. Mas, enfim, por que é que a Curitiba Prev, né, não cresceu até esse momento no sentido de garantir uma autossustentabilidade? E aí eu também me permito, nessa parte, refazer uma fala, corrigir, porque no momento em que o vereador Tico estava falando, passou despercebido por mim, o fato de que hoje são 8 municípios que aderiram à Curitiba Prev. Mas a nossa preocupação é que o
os 8 municípios são municípios pequenos, como Matinhos, Piraquara, né, e os próprios municípios que são de outros estados também. Então, nós teremos, né, nós não, né, a diretoria da Curitiba Prev terá que ter um plano a curto e médio prazo para ter uma maior adesão, para que seja sustentável, né? Então, quantos municípios, né, e quantos servidores serão necessários para garantir a sustentabilidade, né, desse plano de previdência complementar. Seriam essas as minhas observações e, mais uma vez, parabéns pela discussão do projeto. Obrigado, vereadora Josete. Passo a parte agora ao vereador Tico Kuzma. Obrigado, vereadora Jorge. Cumprimento Vossa Excelência pela discussão. Entretanto, é importante falar que essa lei de 2017 tem autorização baseada na emenda constitucional de 98, então que é uma forma do município ou dos municípios do Estado e até do governo federal de assegurar que a previdência social dos servidores continue sendo paga e também que possa garantir a esses servidores que estão acima daquele limite ou aqueles que querem aderir possam participar desse novo sistema de regime de previdência complementar. Importante ressaltar que não foi inventado pelo município de Curitiba, eu falei aqui, talvez não foi todos os vereadores que estavam atentos, mas nós temos uma lei, a Lei 12.608 de 2012, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff na época, que é do partido de Vossa Excelência, que instituiu o regime da previdência complementar para os servidores públicos federais, titulares do cargo efetivo. E lá nessa lei também estava previsto um aporte inicial de 50 milhões para essa fundação do Executivo, 25 milhões para a fundação do Legislativo, que foi criada também, e também 25 milhões para a execução da fundação do Poder Judiciário, ou seja, foram criadas 3 fundações com aporte de 100 milhões do governo federal a título de adiantamento, exatamente aquilo que nós estamos fazendo no município de Curitiba. Para os funcionários federais foi 50 milhões, nós ainda estamos aqui em 18 milhões, para fazer essa sustentação no início, mas todo esse investimento será revertido. E como eu falei, não é uma novidade nossa, o governo federal fez, alguns estados já fizeram e alguns municípios também, e está crescendo a adesão. E como eu falei aqui, hoje, só por esses 314 que eu falei, servidores que ganham acima do teto, se o município estivesse bancando essa diferença, isso já representa uma economia do que o município está aportando. Então, nesse sentido, que a gente vê um futuro, vários municípios estão aderindo. Quando o presidente esteve aqui, o Howen, eram 3.000 servidores que faziam parte, 3.100 e pouquinho, hoje já são 4.000 e poucos servidores, quer dizer, em menos de 3 meses já aumentaram o número de cursos que tivermos, a possibilidade que novas pessoas se habilitem a participar do Curitiba Prev, porque aqueles servidores anteriores a 2017 já estão garantidos no regime já instituído anteriormente. Então, vereadora, nesse sentido, e a Vossa Excelência falou de CPI, eu não vejo nada, não foi apontado nada de irregular, sabe, que esteja acontecendo no Curitiba Prev, alguma suspeita, algo nesse sentido. Todo o balanço é transparente, todo o balanço é publicado e estamos caminhando para que em breve tenhamos a sustentabilidade da Curitiba Prev e que o recurso que o município investiu possa ser descontado. Mas parabéns pelo debate, Vossa Excelência, estudando a matéria, é importante para enriquecer esse debate. Obrigada, vereador Tico Kuzma. Bom, a CPI ela também serve para isso, né? Para dizer, está tudo ok com isso, então seria talvez importante. Mas, considerando aqui todas as falas, eu só vou finalizando, dizendo que acho que, na verdade, essa conta, os servidores nem teriam que entrar nela, né? A não ser aí para a gente acertar as coisas, como já deixou a vereadora Josete bem apontado aqui, que nós temos a questão dos aposentados, que nós precisamos saber, rever também, o que seria importante aí pensar no destino do dinheiro público para isso. Também a questão dos servidores que precisam ter o crescimento horizontal ou funcional de acordo e adequado, e que isso também não pode ser algo que vá atrapalhar os servidores públicos, então os servidores não deveriam entrar nessa conta. A questão da sustentabilidade, vereador Tico, o senhor fala da questão da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Se a Dilma criou, estava certo, tenho certeza disso.
Mas veja bem, o senhor faz uma consideração relacionada a... Não, eu estou falando da Dilma, né? O senhor faz uma consideração falando sobre a questão federal com a municipal. Existe uma diferença até territorial, né, em relação a isso, que aí a gente vai também pensar nas questões de valores que ficam diferenciados. E o senhor aponta também que de início foi feito esse aporte. Esse aporte, senhor vereador, de fato foi feito lá em 2017 para início da Curitiba Prev. Mas nós estamos aqui já no quarto aporte, né? Seria agora o quarto aporte para sustentar algo que, como disse no início, foi feito para dar sustento, né? Sustentabilidade a essa questão da prefeitura. E o problema maior, na verdade, é isso. Nós não estamos vendo um futuro em relação a isso, né? Por isso que eu disse aqui. Então, seria mais adequado, ao invés de novo, aportarmos um valor público em cima disso, seria importante, então, que a gente pudesse, sim, rever, fazer uma reeducação e reenquadrar essa questão da Curitiba Prev, para a gente ter realmente, pelo menos, uma perspectiva de futuro, caso haja algum aporte futuro que tenha que ser feito. Mas, nesse caso aqui, não é o que está acontecendo, e, de fato, a gente não tem nenhuma objetividade, tanto em questão de devolução, né, e se a gente está fazendo aí um adiantamento, já foram antes adiantados outros dois, tirando, né, então o aporte aí como o vereador quer que seja esse do primeiro momento de criação. E aí, então, acredito que a gente tem sim que refazer esse pensamento do Curitiba Prev, porque da maneira como está, a gente não está tendo soluções, muito pelo contrário, a prefeitura está tendo só gastos, ao invés de ter aí, né, a sustentabilidade oferecida, ou melhor, dita, né, que foi feita no projeto inicial, para que houvesse. Então, não está tendo, seria importante, sim, revermos isso. Então, é isso. Eu vou encaminhar aqui que a gente vai, realmente, como a vereadora Josete já apontou, vamos voltar contrário ao projeto, não tem sentido mesmo continuarmos fazendo aportes, mais aportes, não ter futuro do Curitiba Prev. E peço aí, então, à prefeitura que possa pensar numa outra forma de resolver isso, que não seja tirando o dinheiro do trabalhador. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Encerrada a discussão da vereadora, temos vereadores inscritos ainda. Próximo vereador a fazer uso da tribuna para discutir, o vereador Sabino Piccolo, com a palavra. 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores que compõem a mesa, vereadoras e vereadoras, pessoas que nos assistem na rede social. Com relação a esse projeto da Curitiba Prev, nós já discutimos há muito tempo, desde a criação dele, e realmente ele vem complementar algo que o IPMC não complementa. Há pouco o vereador Vagnoni, ex-deputado, fez uma pergunta: qual é a função da Curitiba Prev? Nós temos muitos funcionários que, quando estão na ativa, recebem um valor. Quando vão para a aposentadoria, baixa este valor. Assim como nós temos aqui vereadores, por exemplo, vou dar um exemplo, Jairo Marcelino, o próprio José Gorski e outros vereadores que se aposentaram, professor Euler, como vereador, contribuindo para o INSS. E chega na hora de se aposentar, claro que a aposentadoria dele vai lá embaixo. Então, isso aqui é uma probabilidade de fazer um complemento da sua aposentadoria. Claro que a função aqui, da Curitiba Prev, é para os funcionários públicos, mas ela dá a possibilidade para quem tem atividade pública, como vereador, como um cargo comissionado, né, pode contribuir e complementar a sua renda no futuro, para não chegar lá na aposentadoria e ter um vencimento muito irrisório. Então, desta forma, eu peço para os vereadores que nós votamos favorável a esse projeto, conforme a diretora da Curitiba Prev, Juscelane, dentro de 5 a 10 anos, esse plano ele vai ter o equilíbrio, e aí a Curitiba Prev devolve esse valor para a prefeitura corrigido. Então, é dessa forma que eu entendo e acho que é uma coisa muito importante que a gente faz. Então, eu peço o voto favorável para que a gente aprove esse plano.
Aproveito já, então, o presidente para fazer um requerimento à mesa que eu vou fazer da minha bancada. Encerrada a discussão do vereador Sabino Piccolo, que solicita espaço na inscrição para fazer um requerimento, um assunto urgente, um pedido à casa. Antes, porém, para informe, assunto urgente, requerimento, vereador Noriceto, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Apenas para fazer um registro, registrar a presença do amigo Frank Onjo, diretor da Rank Consultoria, e de seu filho Lucas Onjo, estudante do Colégio Santa Maria, que estão prestigiando e acompanhando atentamente essa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui à casa. Obrigado pela presença. Para formular requerimento, assunto urgente, informe, vereador Sabino Piccolo, com a palavra. Então, senhor presidente, eu peço o artigo 142, o encerramento da discussão, uma vez que 5 dos oradores já discutiram, pedindo desculpa à vereadora Indiara Barbosa, com certeza ele ia colaborar muito com a discussão, mas tem a probabilidade de você encaminhar. Coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador Sabino Piccolo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado o requerimento. Vereador Dalton Borba. Um tema dessa magnitude e a gente Vereador, vai aplicar o senhor pode encaminhar o voto contrário. Adianta? Contra a Não base? sei, aí é um encaminhamento que o senhor deve decidir se faz ou não. Então eu estou encaminhando o voto contrário, porque eu acho importante que a gente preserve o processo democrático aqui nessa casa. Pelo amor de Deus, o mínimo que a gente faz, né? É regimental, vereador Dalton. Ele pode fazer o pedido, requisitar o artigo, eu tenho que colocar em deliberação no plenário. Não, o meu pleito é para os colegas vereadores, senhor presidente, que a gente tem que fazer jus aqui à democracia, pelo amor de Deus. Isso aqui não é um regime ditatorial. Ok. Vamos colocar em deliberação no plenário. Os vereadores que forem favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar atendendo o pedido do vereador Dalton Borba. Permaneçam desta forma, contagem dos votos. 7 votos contrários, 8 votos contrários, 9 votos contrários. Aprovado o requerimento do vereador Sabino Piccolo. Encerrada a discussão. Passamos então ao processo de votação. Encaminhar o voto, vereador Serginho do Posto, com a palavra, 5 minutos. Bem breve, senhor presidente. O encaminhamento é pelo voto sim. Este é meu voto, este é meu encaminhamento, tendo em vista que já foi discutido aqui e no Brasil a gente tem percebido que ao longo dos anos os governos, e partiu do governo federal, esta medida que de forma não sustentável é o nosso modelo de sistema previdenciário. O INSS, ao longo dos anos, nas últimas 3 décadas, passou por 3 grandes reformas. No município, nós tivemos também 2 grandes reformas necessárias para manter a sustentabilidade e a garantia do pagamento àqueles servidores e beneficiários do sistema, para que no futuro eles tenham o seu direito garantido. O que nós estamos fazendo aqui hoje é garantir uma condição para aqueles que optarem. É importante dizer também que a previdência complementar ela é uma opção do servidor. Alguns servidores que entendem que durante a sua carreira ele não tem benefício algum, ele não migra, ele fica no sistema previdenciário normal. Aqueles que entenderem que a partir da previdência complementar, no futuro ele terá um ganho, ele faz a opção. Isso também é muito claro para o regime. Ele não é um regime que obriga o servidor a instituir esse modelo. Mas nós, analisando, e a gente começa a observar, este ano, o orçamento de Curitiba é em torno de 11 bilhões. Mais de 1 bilhão é para fazer aporte ao sistema previdenciário municipal. Então, nós estamos falando de 10% do orçamento que está sendo empregado na Previdência. Então, os governos, eles não conseguem se sustentar através daquele modelo que vinha. Então, a grande reforma que aconteceu, previdenciária, que atingiu os estados e municípios, começou lá na União, quando entendeu que deveria ter esse modelo complementar. Agora, qual é a desvantagem? O Curitiba Prev, quando surgiu, não se tinha esse modelo nos municípios. As agências, vamos chamar assim, as instituições financeiras, percebendo esse nicho de mercado, elas começaram a ser competitivas. Agora você fala, um fundo previdenciário do Bradesco concorre com o sistema previdenciário Curitiba, ele pode ser atrativo, ele oferece uma opção
ele oferece uma opção para aquele município que precisa desse sistema, ele é mais competitivo, porque se ele só atrai o município para jogar dentro do fundo, para ele o custo ele dilui, porque o sistema financeiro não dá nada de graça para ninguém. Ele pode atrair e trazer essas contas dos municípios agora, mas no futuro nós não sabemos também qual vai ser o aporte e de que forma que eles estarão pagando essa taxa administrativa aos bancos. Eu acredito que a taxa administrativa da Curitiba-Prev é uma taxa muito razoável, é um quadro de servidores até um momento enxuto, pode-se dizer, só que essas despesas é para fazer frente justamente para que eles busquem novos contribuintes nesse sistema. Nós temos vários municípios que estão conversando com o nosso sistema previdenciário municipal, mas que acabam, muitas vezes, indo pelo valor da taxa administrativa ser mais atraente pela instituição financeira. Então, acho que um dos grandes problemas hoje é esse nicho de mercado que as instituições descobriram, agora eles vão lá, pegam o dinheiro do município. Eu, aliás, sou muito... Duas coisas que eu me importo muito e observo. Primeiro, que eu acho que banco, instituição privada, não poderia participar do dinheiro público e fazer com que ele competisse. Deveria ser pelo menos um banco estatal para ter esse tipo de aporte. Mas o mercado é livre, o nosso modelo de mercado é dessa forma, e aí a gente percebe que a instituição financeira que mais oferece uma vantagem acaba levando esse sistema que os municípios, muitos agora, estão fazendo, pela necessidade da reforma previdenciária. Então, esses aportes agora do início, ele é um aporte que tem que ter esse lastro, e ao longo dos anos, demonstra que será 30 superavitário. segundos. Será superavitário e não vai precisar mais do repasse municipal. E ao longo dos anos, todos os institutos, inclusive o IPMC, hoje tem um repasse por lei do município. Então, nesse sentido, meu encaminhamento é pelo voto sim, senhor presidente. Obrigado, Devolvo vereador. a palavra. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Próxima vereadora para encaminhar o voto, vereadora Indiara Barbosa, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Vou encaminhar de forma rápida. Mais uma vez, reforçando a questão do regime de urgência, né, esse é um tema complexo para a gente debater assim e estudar e se aprofundar em 3 dias. Nós já falamos isso, reforçamos novamente. O projeto de lei não passou pelas comissões, pela análise da Comissão de Finanças, avaliar o orçamento, o impacto financeiro. Esses aportes já são conhecidos, já são feitos há vários anos, então já se sabia com antecedência que seria feito esse aporte, porque ser enviado à Câmara dessa forma, em regime de urgência. Novamente, nós entendemos que é uma falta de respeito com a Câmara para que o projeto tenha a tramitação regular. Assim mesmo, nós já falamos isso em outros projetos, mesmo assim, nós nos aprofundamos no projeto, as nossas equipes foram conversar com o pessoal do Curitiba-Prev, o senhor José Luiz Rauen nos recebeu, o Felipe de Oliveira, a Jocelane de Souza, que está aqui hoje também, cumprimento a todos, e eles explicaram em detalhes sobre o Curitiba-Prev, sobre o crescimento recente que o fundo tem apresentado, mas nós reforçamos e continuamos acreditando que a Prefeitura tem que tomar todas as medidas necessárias para que esse sistema seja sustentável, porque ele ainda não é sustentável. Então, se for o caso, unir todos os fundos complementares em um só, para que ele tenha sustentabilidade. Lembrando que é um aporte ainda necessário para cobrir os custos operacionais e que ele precisa retornar para a Prefeitura. Isso também está expresso na lei, né? Na própria lei está determinado que fica autorizado a efetuar um repasse financeiro como forma de adiantamento, mas que ele tem que ser devolvido para a Prefeitura futuramente, quando tiver sustentabilidade. Lembrando que esse dinheiro é o dinheiro do cidadão, né? Então ele não deve ser enviado a fundo perdido, que ele tem que retornar para os cofres públicos, porque é um dinheiro do cidadão de Curitiba que está bancando isso. Mas nós acreditamos no sistema de capitalização própria, por isso votaremos favorável, daremos um voto de confiança para a Prefeitura dessa vez e votaremos favorável a esse aporte nessa situação.
Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Para encaminhar o voto, vereadora Georgia Prates, com a palavra 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, acho que já fiz ali um longo debate, mas só dizer de novo que a gente fica preocupadíssimos, né? Quando as coisas acabam vindo de surpresa e não tem realmente um real tempo adequado, e também, como a vereadora já apontou, não passa pelas comissões. E a gente fica sempre preocupado porque a gente não quer fazer coisa errada aqui, a gente quer votar certo, quer fazer um bom trabalho para a população, mas quando a gente vai no atropelamento, a gente realmente acaba deixando coisas no caminho. Então é muito importante pensar que existe sim a necessidade da gente refazer o Curitiba Prévio como está agora, porque até o próprio vereador Serginho aqui mencionou que existe o problema, né? Então, é isso, pensar quais são os riscos associados a esse adiantamento, foi feito esse estudo, não foi feito esse estudo, e é importante que a gente faça essa análise antes da gente pensar e, de novo, ficar aportando e aportando e aportando e não ter aí um horizonte possível, tanto de devolução, como parar de ficar usando esse valor público, o valor de servidor público, para ficar tentando manter algo que, por si só, e no próprio texto já diz, não se auto-mantém. Então, realmente seria importantíssimo que a gente parasse de fazer as coisas dessa maneira aqui, atropeladamente. Daqui a pouco temos mais ainda, né, atropelamentos, enfim. Mas dizer que a gente vai sim votar contrário, porque não é possível, né, que a gente ainda pense que isso vai fazer política. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Para encaminhar o voto, vereador professor Euler, com a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, quero fazer o encaminhamento nesse projeto, demonstrando aí minha contrariedade ao fato da gente ter mais aportes, mesmo que haja devolução no futuro, mas mais aportes no Curitiba Prévio. E baseado simplesmente num fato. Eu acho que a prefeitura, e não é essa prefeitura, é qualquer outra, e seja governos estaduais, federais, ela não deve desviar o seu foco. O foco de atividade de uma prefeitura tem que ser a gestão municipal, em especial naqueles serviços considerados essenciais. Pensar na saúde, na educação, na segurança, todos os investimentos devem ser prioritariamente canalizados para esses segmentos e outros que, obviamente, estão no entorno. Então, você pensa em moradia, mas aí começa o poder público a criar uma série de empresas, e empresas normalmente deficitárias, e que aí vão drenando os recursos que deveriam estar sendo investidos nessas áreas que efetivamente precisam realmente dos recursos. Então, assim, cada atividade humana, ela tem o seu foco, né? E a hora que você começa a desviar esse foco, obviamente, você não consegue mais gerir da forma adequada. Ah, mas é importante ter uma fonte alternativa de previdência. Essa fonte já existe. Essa fonte já existe no mercado particular. Então, existem bancos que oferecem isso, empresas especializadas nisso, e que justamente por terem muitos clientes, conseguem talvez taxas de administração até mais atrativas. Então, o servidor que deseja ter uma aposentadoria complementar, ele tem no mercado privado essas opções, né? Não precisa a prefeitura entrar num negócio que não é o negócio dela. O negócio dela é administrar a cidade. Então, penso dessa forma, não só para a Prefeitura de Curitiba, mas para qualquer gestão pública, e penso não só a respeito de previdência, penso nisso para diversas outras... Imagina, por exemplo, que alguém fale assim, um exemplo que veio à cabeça, fala, entrar em consórcio é algo muito bom, pode ser bom como investimento para a pessoa, pode ser bom para a compra da casa própria. Aí a Prefeitura, então, resolve montar uma empresa de consórcios para que o servidor, uma boa ideia, né? Para que o servidor tenha acesso a isso. Não precisa, porque a prefeitura vai ter que montar toda uma estrutura em torno disso, e essa estrutura, obviamente, vai custar, e isso, evidentemente, vai requerer recursos da prefeitura para manter uma estrutura que não se sabe se vai ser eficiente. A verdade é que a gente vê, em diversos níveis, que o poder público geralmente é menos eficiente do que a iniciativa privada, porque como a iniciativa privada ela está lá visando o lucro, ela tenta, obviamente, enxugar tudo aquilo que é possível, enquanto no poder público, muitas vezes, não há essa preocupação, visto que o dinheiro não é do gestor, o dinheiro é do cidadão. Então, eu penso dessa forma, aquilo que não é atividade fim
da Prefeitura, a Prefeitura não deveria se meter. Ela não deveria realmente querer criar mais empresas públicas para participarem de negócios que não são aquilo a que a Prefeitura efetivamente tinha que se dedicar com unhas e dentes. Então, por isso, eu indico ao bloco MDB-DC o voto contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Euler. Para encaminhar o voto, o líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, considerando todas as discussões, encaminho o voto sim. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, passamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Encerrada a votação, 30 vereadores e vereadoras votaram, vamos ao resultado. 24 votos sim, 6 votos não, nenhuma abstenção, aprovado o projeto. Não há vereadores inscritos para justificar o voto, passamos... Presidente, eu votei errado, dá para corrigir, por favor? Meu não, voto é a senhora contrário. pode fazer o registro verbal do seu voto, mas não... Meu voto é contrário, então. Obrigada. Feito o registro, porém o voto computado é o voto favorável.